Boa noite, suas lindas, seus lindos. Vamos entrando, pegando a nossa água, a água de vocês. Então, boa noite, Aninha. Não esqueçam da água, tá? Mandando aviãozinho pros familiares, pros amigos. Estamos aqui. Mais uma semana, mais uma segunda-feira juntos. Pós-carnaval, né? Agora quaresma. Vocês estão ouvindo bem a minha voz? Vocês estão ouvindo a nossa música? Me dá um alô. Boa noite, Ale. Saudade de você, viu? Irmãozinho lindo. Vamos lá. Então não esqueçam, gente, pegando água, tá? Lindeza são vocês. Mulheres, parabéns. Vou falar depois de novo. Parabéns pelo nosso dia. Tá tudo ok? Que bom. Tá. Belezinha. Lu, tudo bem? Então, como eu tava falando do Dia das Mulheres, né? Foi sábado. É todo dia, né? A gente falar sobre isso, né? É muito comercial, mas... Dia da mulher, dia do homem, dia do pai, dia da mãe. Esqueci. Meu aniversário ontem, eu fiz algumas décadas. Acho que a maioria já sabe a minha idade aqui, né? É isso, né, gente? Aniversário são ciclos, né? Aniversários são ciclos. Terminando um, deixando pra trás. É muito legal isso, né? Ontem eu peguei um tempinho do meu dia pra... Que a gente sempre fala aqui, né, gente? Sobre a gente analisar de como a gente tá hoje, comparando com a gente mesmo há 5, 10, 15 anos lá pra trás, né? O quanto a gente melhorou, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente não mudou, o que a gente precisa mudar. Então, ontem eu fiz essa reflexão desse ano que passou. Boa noite para quem está entrando. Como eu sempre falo, bom dia, boa tarde para quem assiste depois gravado, né? Que fica gravado. E é isso, a gente refletir cada aniversário, né? Que a gente passa. E mais importante do que analisar o aniversário, né? O ano que passou, é a gente analisar o dia, né? O dia de hoje, como dizia Santo Agostinho, passar o dia em revista. O que a gente pode melhorar, o que a gente tem que parar de fazer. Inclusive, gente, eu vou até comentar sobre isso. Eu estava conversando hoje com uma aluna, ela me contando, né, do marido dela, que todo ano faz a quaresma, que é aquele período do jejum de 40 dias que Jesus fez. Aí a gente tava conversando, papeando, né? Inclusive entraram outras pessoas. Então se tornou uma discussão bem bacana, né? Bem saudável. E em respeito
a toda e qualquer religião. Eu acho que, como a gente aprende, a religião ela é boa quando ela faz a gente se transformar, quando ela faz o homem melhor, né? E a gente estava comentando isso sobre a quaresma, sobre ela comentando isso comigo, né? Sobre o marido dela, que todo ano ele deixa de comer, acho que a carne, né? Então a gente tem que entender acima de tudo e de qualquer coisa, né, gente, que o jejum que Jesus pede pra gente é o jejum moral, né? É o jejum espiritual, é o jejum da gente tentar ficar 40 dias e depois, quem sabe, o resto da vida sem falar mal de ninguém, né? Sem a maledicência, sem o julgamento, sem fofoca, sem a inveja, sem o querer mal do outro, o jejum do rancor, da mágoa. É esse o jejum que Jesus quer que a gente faça, né, gente? Porque o único objetivo do jejum é a nossa transformação. É a transformação do espírito, né? Transformação íntima. Esse é o único objetivo do jejum, né? Se eu não tenho essa transformação, de nada vale eu ficar todo ano jejuando, né, o lado material. E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos de nós aqui conhecemos pessoas, né, que ficam os 40 dias ou sem comer isso, ou sem comer aquilo, e passa o tempo, volta a fazer tudo que fazia antes, né? Então, não faz sentido. Então a gente tem que aprender isso, a quaresma, e a gente começar a se esforçar na nossa transformação, né? É o que Jesus quer da gente. Não importa se eu como carne, se eu como chocolate, se eu tomo café. É dentro de mim que tem que ter a transformação, né? Que a gente acabou de falar. Eu não ter mais coisas ruins no meu espírito, na minha alma. Que aí sim eu me transformo numa pessoa melhor, né? Então eu queria comentar sobre isso por conta desse bate-papo que eu tive hoje de manhã. Então é isso. Então vamos começar o nosso evangelho com o nosso Gotas de Esperança. Eu vou ler hoje uma mensagem ímpar. Semana começando, semana iniciando. Mentalizando, né, no nosso evangelho, Jesus na nossa casa, no nosso lar, mentalizando os que já partiram, mentalizando coisas boas, curas, empregos, e mentalizando essa força interior que a gente está aqui para desenvolver junto com Jesus, junto com os nossos mentores, junto com a equipe espiritual, junto daqueles que já partiram, né? Fernando tá falando aqui pra gente que esse foi o tema na palestra da Seara Bendita,
eles disseram a mesma coisa. Sobre a quaresma, né, Fê? É isso, meu irmão, é isso. Né? Infelizmente, é o que a gente fala, é muito fácil a gente ficar 40 dias sem comer, como a gente fala, não sei, sem comer carne, sem comer doce. É fácil, não é difícil. O mais difícil, o mais penoso é o jejum moral. E esse é o verdadeiro objetivo, né? É isso aí. Então, eu já esqueci de pegar o meu óculos preto, tô com um coloridinho. Importante a gente enxergar, a gente ver, né? Isso aí, isso aí. Então, hoje a gente vai abrir o nosso evangelho, iniciar com a nossa oração, com a nossa mensagem de número ímpar. Deus é Pai. Não se esqueça disso. Nele reside a eterna paternidade. Se você deve obediência e amor aos seus pais, deve muito mais a Deus. Se precisa se comunicar com eles, precisa muito mais se comunicar com Deus. Reconheça em Deus a sua origem legítima. Em seus braços, um dia você encontrará a paz. Só Ele é a fonte da felicidade. É o que a gente fala, é uma fonte inesgotável de felicidade, de energia. É Deus. Deus só exige uma coisa de você: que você o ame, amando os outros. Esta é a sua lei. Reconhecer a Deus como um Pai nos dá segurança ante as adversidades. Que mensagem bonita, que mensagem linda que veio pra gente hoje, né? Gratidão para a espiritualidade. É o que a gente fala sempre, né? É colocar Deus à frente de tudo. É dar graças a Deus para tudo, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Dar graça, primeiro, à nossa saúde. Dar graça ao nosso lar, ao nosso corpo, ao nosso emprego, à nossa família, aos nossos amigos. Dar graça às mínimas coisas, que inclusive vai ser o nosso tema de hoje. Olha que coisa linda, né? E inclusive, como a gente fala, dar graças, reconhecer Deus nas dificuldades. É através das dificuldades que Deus faz a gente evoluir. Linda, linda mensagem. Reconhecer a Deus como um Pai nos dá segurança ante as diversidades. A partir do momento que a gente tem essa certeza, eu sempre, todos os dias falo isso, falei inclusive hoje com a minha irmã, uma grande amiga nossa desencarnou hoje, de ontem para hoje, através de uma doença. E quando a gente entende esse amor de Deus, né, em tudo na nossa vida, nas dificuldades, nas dores, quando a gente entende que a vida não acaba, que é só a morte do corpo, que a gente só muda de plano, que a gente só muda de dimensão, tudo muda. O peso do sofrimento muda, né? Eu sei que essa nossa grande amiga que desencarnou, assim como todos os nossos entes queridos que já desencarnaram, que já fizeram a passagem, continuam vivos,
sem as dores do corpo, né? Se de repente você tem uma pessoa na sua família ou de amigos que desencarnou com alguma grande doença, com grandes dores, saiba, ele não tem mais, ele não sente mais essas dores, porque a dor ficou no corpo. Esse corpo, que é esse uniforme, a gente vai trocando a cada existência. Então, quando a gente tem isso verdadeiramente no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Então, vamos fechar nossos olhos e deixa essa paz entrar no seu coração. Sempre, sempre mentalizando Jesus aí do seu lado, no seu lar, onde quer que você esteja, onde quer que você queira que Jesus esteja, mentaliza Jesus sorrindo. Sente. Tenta esquecer os problemas agora. Sente a paz. Deixa Deus agir no seu pensamento, no seu coração, na sua vida. Vamos colocar Deus, nosso Pai, nosso único Pai, amado, celestial, na nossa vida, em todos os momentos do nosso dia. Sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem, pelo que a gente não tem, porque só Ele sabe aquilo que a gente necessita para evoluir, para passar por essa existência. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar, que vai higienizar os nossos lares. A espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer os tratamentos, aplicar os passes. Agradecemos aos amigos espirituais que se encontram nos nossos lares, junto com a gente, dando apoio, trazendo esse carinho, esse amor, essa força, essa energia, e que essa energia, essa vibração, essa frequência a gente possa emanar para todos os que precisam. E assim a gente inicia mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. E aí, hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida, através de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. O item 31, de nome Coisas Mínimas. Coisas mínimas. E aí ele coloca aqui o Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, onde Jesus fala assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então vai ser um evangelho de muita reflexão, de muito puxão de orelha e de muito pedido de mudanças. Eu vou repetir o que Jesus fala pra gente. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então vamos ler o capítulo, que ele é pequenininho. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Existem homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes,
como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode se esquecer de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras se salientam na estrada comum. Vocês estão sentindo os tapas, né? Na nossa orelha. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. E para terminar, estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Lindo, né? Aí a gente começa a refletir. Como dizem, vamos fazer o básico bem feito. É isso. É isso. Né? Então, aqui, o Emmanuel, ele pega, como eu falei, ele pega aqui num ponto muito forte nosso, do ser humano, que é o orgulho. Né? A gente aprendeu com Allan Kardec, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta quais são as chagas do universo: o orgulho e o egoísmo, né? Então aqui ele fala muito sobre isso, que se a gente parar para pensar como ele fala, a gente só vai achar que a gente está cumprindo uma missão aqui na Terra se a gente estiver fazendo coisas grandes, como ele fala, obras grandes, né? E aí a gente fica se comparando. Eu já fiz isso algumas vezes na vida, né? A gente fica se comparando com pessoas que fazem grandes obras, sejam elas qual for o campo, né, da vida. A gente fica se comparando, né, aqui. E a gente quer ser igual, a gente quer fazer igual, né? E por que a gente faz isso, né? Por que a gente fica pensando assim? Porque a gente acha que as nossas tarefas, sejam elas tarefas dentro da nossa casa, com a nossa família ou fora dela, a gente acha que elas não são úteis, né? A gente acha que não são úteis, que elas não são necessárias. E inclusive tem pessoas que pensam que essas tarefas não pertencem a elas nessa existência. Ah não, eu não vim. Essa tarefa não é minha não. Tem alguma coisa errada. Não é pra mim. Então a gente não pode esquecer que, a gente sempre fala isso, ninguém erra
de endereço aqui na Terra, né? A gente não pode esquecer que nós temos o nosso planejamento reencarnatório, né? Ninguém erra. Então, se eu tô tendo uma tarefa, faça o seu melhor, né? A gente também acaba considerando, né, que essas tarefas pequenas, essas tarefas mínimas, como ele fala, né, não tem importância, mas a gente tem que entender sempre, que para cada um de nós é dado conforme a nossa capacidade e conforme a nossa necessidade, sempre, né? E aí muitas vezes, com um único talento que Deus deu pra gente, eu vou colocar um só, né? Um único talento que Deus deu pra gente, a gente acaba não conseguindo fazer multiplicar, né? A gente aprendeu na parábola dos talentos, a gente estudou que Deus deu os talentos pra gente multiplicar, né? Seja para nós ou para o outro. Então, quer dizer, se a gente não consegue multiplicar um talento, seja para nós, para o nosso benefício ou para benefício do outro, como é que a gente vai querer possuir grandes talentos, né? Coisas grandes, se a gente não dá conta do nosso trabalho pequeno, que seja simples. E aí, gente, esse simples, né, esse trabalho, essa tarefa simples pode ser, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Uma boa mãe, lembrando sempre de planejamentos reencarnatórios, né? Essa tarefa pode ser de uma boa mãe que veio aqui com essa tarefa de conduzir os filhos, né, de guiar os filhos no caminho reto, para eles desenvolverem um bom trabalho. Olha a tarefa, olha, eu posso até chamar de missão. Eu sempre falo que missão, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala, é o que eu mais ouço diariamente. Ai, meu Deus, qual é minha missão aqui na Terra, né? Eu sempre falo, missão, quem teve, foi Irmã Dulce, Chico Xavier, Jesus, né? Nós temos tarefas. E aí, se essa mãe que veio com essa tarefa, né, não se empenhar para dar essa base para esses filhos, que inclusive a gente tem relatos de filhos, né, contando sobre suas mães. O que vai acontecer se ela não se empenha? Ela vai comprometer o futuro e a missão dos filhos e dela também. É claro, gente, eu conheço, né, mães que deram essa base, né, mas os filhos completamente perdidos, desgovernados, escolheram um outro caminho, né? Então não é que a gente tem uma mãe ou um pai tem que colocar em risco a própria saúde, a própria vida, para tentar colocar o filho no caminho. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? O que a gente aprende? Cada um tem o seu livre arbítrio. É óbvio que nós, como mães, pais, temos o dever de plantar boas sementes, de dar exemplos, né?
Mas se mesmo assim essa criaturinha veio, como a gente brinca, virada no giraia, né? A gente vai tentando fazer o que a gente pode, mas sem comprometer a nossa vida, a nossa saúde, né? E aí, veja só, né? Então a tarefa que foi dada por Deus, para aquela mãe que fica dentro de casa, naquele ambiente mais fechado, mais restrito, né? Cuidando dos filhos, do marido, da casa. A gente acha que é uma tarefa pequena, né? Inclusive hoje, uma mãe contando que o próprio filho fala, zomba, né? Usando a palavra, inclusive, que Emmanuel falou, o filho zombando das tarefas dela como mãe, né? Uma mãe maravilhosa, dedicada. Então a gente, isso eu tô falando de um filho, né? Imagina de pessoas de fora que tem essa visão, né? Ah, porque é uma mãe, simplesmente uma mãe, uma tarefa sem valor. Mas na visão de Deus, é uma tarefa primordial. Então nunca, nunca, nunca vai ser pouco o que você faz, desde que você faça com esforço, pensando no bem. Nunca vai ser pouco. Talvez você não esteja preparado emocionalmente, intelectualmente, nem com maturidade, né, suficiente para você querer condições, né, ou responsabilidades maiores. A gente tem que analisar isso, né? Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. O que isso quer dizer? Cada um tem a dor que consegue suportar. A cruz, né? A gente fala, cada um tem a cruz que merece, enfim, mas Deus não dá nada além do que a gente não consiga. A gente tá exatamente na condição que a gente precisa tá para evoluir. A gente está com os meios exatos para evoluir. A gente passa pelos problemas, a gente tem os objetivos e a gente está com as pessoas que a gente precisa estar para evoluir nessa encarnação. Voltando, reforçando, ninguém aqui está na família errada. Ninguém aqui está em endereço errado, né? E isso é muito importante para a gente compreender o papel dentro da nossa família, o meu papel dentro da minha família, a minha tarefa dentro da minha família, que já é uma grande tarefa, para a gente não se revoltar e não piorar algumas situações, né? E então a gente não pode querer mais se a gente não tiver preparado. Deus sempre vai conduzir a gente para aquilo que cabe a nós. Como a gente falou, nunca mais, nunca menos. Ele vai conduzir a gente para aquilo que cabe para cada um de nós. Então, não adianta eu querer mais, né? Se eu não tenho condição para esse tal desejo que eu tanto quero, que eu tanto almejo. Então, olha como é importante a gente observar isso.
O que eu tô querendo para minha vida? Será que eu tô preparada? Eu sempre falo assim, é claro que falando sobre o emprego, né? Pessoas que não conseguem encontrar emprego. Muitas vezes o emprego tá lá, tá pronto. Só tá esperando você estar capacitado. Quando você estiver capacitado, quando você tiver se esforçado, não tenha dúvida, Deus vai agir para aquele emprego chegar até você, ou vice-versa. Então, a gente tem que lembrar, isso aqui é bacana, é importante, porque a gente sempre fala isso, né? Que Deus, nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. A gente não aprendeu isso? Deus nos criou simples, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes, gente, no sentido sem ter experiência alguma. Sem experiência. E qual é o nosso destino? O que a gente aprende aqui com a doutrina espírita? Qual é o nosso destino? A perfeição. É a perfeição, né? A gente não entende que o próprio Cristo, Jesus, um espírito crístico, puro, de luz, de uma altíssima hierarquia. Jesus chegou nessa perfeição assim como nós vamos chegar. Ele já foi igual a gente. Jesus já foi como nós, né? E aí o que acontece? A gente vai chegar à perfeição? Vai. Seja pela dor, seja pelo amor. O caminho a gente que escolhe, né? Se vai demorar mais ou se vai demorar menos, ou se vai ser mais rápido, tá? E essa perfeição, gente, ela é o aprendizado de absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que você pode imaginar é a perfeição. Aí a gente toma Jesus como exemplo, né? E por que eu tô falando isso, né? Que é o aprendizado de todas as coisas, que a gente tem que passar por tudo, como a Luciana falou aqui, fazer o básico bem feito, né? Eu coloquei o exemplo aqui, até o exemplo de um livro, né? O livro ele tem a introdução, ele tem a parte principal e ele tem a conclusão. Não adianta eu querer começar o livro do meio pro fim, ou no fim, que eu não vou entender nada, né? Eu não vou alcançar o meu objetivo, que é entender, compreender a história nos mínimos detalhes. Então eu tenho que começar lá do comecinho, do básico, da introdução, né? Um outro exemplo, né? Que eu pus aqui, que a maioria das pessoas quer ganhar muito dinheiro, né? E muitas das vezes a pessoa não sabe administrar o pouco que tem. Por isso que muitas pessoas ficam ricas rápido, porém perdem rápido, né? E o que é pior, as pessoas não entendem o perigo da prova da riqueza, que a gente também sempre fala aqui, né? A prova da riqueza é uma das mais perigosas, né? Porque ela traz com ela coisas do mundo, as tentações do mundo. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais suscetível ela fica a errar o caminho reto. Um outro exemplo que eu coloquei, por exemplo, numa casa religiosa, né, seja ela qual for, um centro espírita, uma
uma igreja católica, um templo, onde for, todas as funções, da mais simples à mais complexa, tudo é importante, né? Tudo é importante. Numa empresa, de que adianta eu ser dona de uma grande empresa, de um império, e querer colocar o meu filho para ser presidente, para ser diretor, se ele não começou lá de baixo, né? E vai subindo, conhecendo todo mundo, tudo que todos fazem, dando aquele valor, né? As coisas mínimas. Então, eu até coloquei aqui, toda função é importante, inclusive do outro lado, gente, não só aqui na Terra, no plano espiritual também. Eu vou dar aqui o exemplo do André Luiz. Se você já assistiu o Nosso Lar, se você não assistiu, vai lá, assiste o Nosso Lar 1, tá? Não o 2. Onde André Luiz foi um médico, né? Um médico de nome, de títulos, né? Um médico orgulhoso mesmo, em todos os sentidos, vaidoso, né? Arrogante. E aí ele desencarna por uma doença, ele passa um tempo no umbral, e quando ele aceita ajuda, ele vai para o hospital espiritual, e quando ele desperta, quando ele começa a entender que ele tem que aceitar de bom grado a situação nova, né? Diga-se de passagem, maravilhosa, vida espiritual. Só que ele ainda com aquele orgulho, né? A gente aqui falando do orgulho, ele começa a não querer o trabalho dele, a função dele que os superiores dão para ele, que eu não vou lembrar agora qual é, se eu não me engano, é ele fluidificar, não sei se as águas, os alimentos, né, manipular os fluidos, eu não me lembro se é isso, mas é uma coisa mínima, porém de uma importância tão grande, né, para os espíritos que vão chegando naquele hospital. E ele não quer porque ele é um médico, né, mas obviamente ele acaba cedendo porque não tem outra opção. Mas as pessoas sofrem, né, com esse orgulho. Então, é isso, se a gente não tiver pronto para as funções mínimas e básicas em qualquer campo da nossa vida, gente, tudo começa a parar, né? Tudo começa a não funcionar. As coisas começam a travar, né? A engrenagem vai parando. Porque você não consegue dar continuidade. Aí nada mais acontece na sua vida. Então olha a importância da nossa reflexão, né? E nesse caminho, né? Deus vai mandando sinais. Deus vai mandando sinais, né? Através de pessoas te aconselhando, através das consequências dos seus atos, né? Toda causa tem uma consequência. Tudo isso vai acontecendo nesse caminho pra gente entender, né? Pezinho no freio, devagar, vamos valorizar aquilo que a gente está fazendo, porque a gente tem que fazer bem aquilo que cabe a gente. E com certeza, gente, com certeza, no futuro Deus vai te presentear, né, com responsabilidades maiores, conforme a tua condição, né? É simples.
E ao mesmo tempo, gente, né, nesses nossos desejos, tenhamos muita cautela, muito cuidado com as nossas ambições, né? É esse momento de eu parar, de eu refletir o que eu tô querendo hoje no meu emprego, né? Dentro do meu lar. Eu vou dar conta, eu não vou dar conta, vou devagar, vou ter ajuda de pessoas, eu vou ter ajuda da espiritualidade, como a gente falou aqui do nosso Gotas, né? Colocar Deus à frente de tudo. E aí, pra gente finalizar o nosso evangelho, eu vou ler a questão 679 do capítulo Lei do Trabalho. Que Allan Kardec pergunta assim: o homem que possui, olha que interessante essa pergunta, né? O homem que possui bens suficientes para garantirem, os bens, né? Para garantirem a sua subsistência, estará isento da lei do trabalho? Olha que pergunta intrigante. Vou repetir. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Resposta da espiritualidade. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com as suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar a sua existência não seja obrigado a se alimentar com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Vocês entenderam? Então não importa. Eu vou dar um exemplo aqui meu com a minha mãe. Esses dias a minha mãe, eu tava com ela e eu peguei a minha mãe chorando. Claro, perguntei, né, o motivo, e ela virou pra mim: eu não sou útil, eu sou um estorvo na vida de vocês. Aí eu falei: pode parar, né? Hoje minha mãe, graças a Deus, ela tem 83 anos, se movimenta, anda no ritmo dela, né? Mentalmente saudável, melhor do que eu, mente sadia, melhor que a minha. Então ela faz os deveres dela no tempinho dela, mas faz grandemente, ela faz coisas gigantescas pra gente. Eu falei: pode parar, porque no dia que você não tiver mais aqui, tudo que você faz, meu Deus, alguém vai ter que fazer, né? E você faz tão bem feito. Então é isso aqui. De repente a pessoa que se aposentou, né, procura ser útil, não só para si mesmo, mas para os outros. Né? A gente sempre fala, procura um trabalho voluntário. Mesmo que de repente você hoje não seja aposentado, mas de repente está desempregado, né? Procura uma casa espírita, uma igreja,
fazer um trabalho voluntário. Ah, mas isso é bobeira. Meu Deus, não. É uma coisa linda, grande demais. Então é isso, é a gente começar a perceber no nosso dia a dia as nossas tarefas. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje na minha casa, para minha família? O que eu tenho que fazer hoje no meu trabalho, né? Para os meus, para minha equipe. Vou fazer o meu melhor, vou ajudar. Coisas mínimas. E aí, como Emmanuel fala, quando a gente estiver preparado, né, para uma tarefa maior, ela vem. Deus manda, porque Deus sabe de todas as coisas. Certo? Então é isso, vamos finalizar o nosso evangelho com as nossas orações, com as nossas vibrações. Fecha os seus olhos, respira fundo, pensa em paz, pensa em amor, pensa na sua capacidade, pensa em tudo que você faz, nas mínimas tarefas, por mais simples que sejam. Sempre, sempre você vai fazer o seu melhor, que vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros. Não pensando em fama, não pensando em riqueza. Tudo o que tiver de chegar pra gente vai chegar na hora certa, no momento certo. Que tenhamos sempre a nossa saúde física, mental e espiritual renovada por Deus, a única fonte de felicidade. E que a gente possa fazer o nosso melhor a cada dia, todos os dias. Sem medo, sem preguiça, seja qual for a sua tarefa, a sua função. Pensa que sem você fazendo, a engrenagem para de funcionar. E assim será a nossa semana de trabalhos bem feitos, tarefas bem realizadas, com carinho, com amor, sempre com Deus à frente. Agradecemos a espiritualidade que higienizou os nossos lares, fluidificou nossas águas, aplicou os passes, fez os tratamentos. E com essa energia, essa força, a gente vai enfrentar mais uma semana se empenhando todos os dias no nosso melhor, para a nossa família, para os nossos amigos. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso evangelho. Achei que eu fosse terminar um pouquinho antes, não consegui. Mas tá bom. Então uma semana maravilhosa para todo mundo, iluminada, cheia de desafios que nunca vão terminar, nunca vão acabar, né? E acreditem na sua tarefa, nas suas tarefas, nas suas missões, que é fazer o bem para você e para os outros. Tá bom? Lembrando da quaresma, do jejum moral,
e vamos sair desse... assim a gente vai vencendo as nossas sombras, tá bom? Muito, eu que agradeço, obrigada por a gente estar junto aqui, agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço a toda a espiritualidade que agora já vai voltar, que tem outras tarefas para serem feitas. Então uma semana linda, maravilhosa, abençoada, iluminada para todo mundo. Gente, amo vocês do fundo do meu coração.